debater. A criminologia vai criar, então, essa categoria menoridade. E esse discurso não vai vencer no Código Penal, mas é ele que vai dar o tônus da criação de toda a legislação da infância. Então, até hoje, a pena do jovem, que é chamada de medida socioeducativa, de forma eufemística, é indeterminada. O juiz, quando manda o jovem para cumprir internação, ele não determina tempo. Vai depender do jovem. Isso vem da criminologia. Até hoje, o jovem que comete crime contra a vida, que é pouco, 0,06% do que estão na FEBEM. Mas o jovem que comete crime contra a vida, diferentemente do adulto, não é julgado pelo tribunal do júri, pelos populares. É outra coisa da criminologia. A criminologia dizia o seguinte: como um doente pode ser julgado por populares? O popular não tem conhecimento médico. Então quem que deve julgar o doente? O médico. Então eles eram absolutamente contra o tribunal do júri. O jovem hoje que comete um crime contra a vida, não passa pelo tribunal do júri, já vai cumprir a medida sem defesa. Aquele caso Bruno, do goleiro Bruno, tinha um jovem ali. Né? Não tinha encontrado o corpo, não tinha prova de autoria, não tinha prova de materialidade, mas o jovem já estava cumprindo a medida socioeducativa de internação pelo homicídio. Eu até falava na época, assim, meu Deus, imagina se esses indivíduos, os adultos, são absolvidos porque não encontraram o corpo. O que vou falar? Porque o jovem já está cumprindo a pena pelo crime. Porque ele não tem tribunal do júri, os outros têm. Os outros levaram 2 anos para ser julgado, porque passa pelo tribunal. O jovem não, porque é o impacto da criminologia também positivista no âmbito da estrutura aí, da legislação da infância. Né? Então, a criminologia é ela que vai ser, no fundo, a base, né, do nascimento aí, por exemplo, no caso do jovem, a medida ela é avaliada, inclusive levando-se em conta os pais. No estudo, por exemplo, do jovem, né, o estudo social, o inquérito social, leva em conta tudo. Se o pai bebia, se a mãe tinha convulsão, ou seja, por quê? Porque isso são informações importantes, porque se eles eram assim, é bem possível que o filho seja também. O pai bebia, o filho vai beber, é uma doença, isso é uma doença. Né? O pai furtava, então tem lá, por exemplo, uma passagem na folha de antecedentes que ele furtou, o pai, provavelmente o filho tem esse gene escondidinho, uma hora vai aparecer o gene. Por isso então, que é tão importante conhecer a vida pregressa. Isso é muito comum no trabalho de infância. Né? Conhecer a vida pregressa vem também desse fundamento da criminologia, do atavismo, que você reproduz em descendentes as características dos seus ascendentes, inclusive no crime. Então o impacto, né, dessa criminologia positivista, né, aí, pelos brasileiros que vão trazer essa noção, né, por exemplo, aquela Linda Schwartz vai tentar discutir, vai mostrar por que essa teoria, que no fundo já lá na França era desacreditada, por que no Brasil ela fez sucesso, né, a partir do século XX. Porque, segundo a posição dela, que a gente estava recém, né, saindo aí da escravidão, de repente, de uma tacada, vem uma Constituição de 1821 e diz assim: todos são iguais perante a lei. Obviamente que o Barão de Café na Paulista, cruzando com o negro, não ia conseguir entender que ele era igual, né, ao negro, por exemplo. Então, igual sim, no mundo jurídico. Porque no mundo material, a gente é diferente, porque o negro pertence a uma raça menos evoluída. Então daí, por exemplo, essa teoria, ela entra com toda a força. Tanto é que o Franco da Rocha, né, falando do século XIX, o século dos hospícios, né, o século dos manicômios, o Dr. Franco da Rocha, a gente falando que inclusive um dos institutos disciplinares eram os hospícios de menores, etc., se conforma no Brasil também. Ele vai escrever em 1896 A Loucura da Raça Negra. Né?